Tá comendo menos? Pessoal que for chegando, já vai deixando a apostila aberta, pessoal, lá no capítulo 5, tá? Lá nessa página aqui, ó, do capítulo 5, onde começa o capítulo, para a gente dar uma passadinha nos tópicos, tá bom? A gente vai conversar sobre o que a gente já falou e tirar as dúvidas aí, tá bom? Então já vai abrindo no capítulo 5 aí. Descobriu o que, Francisco? Gabi, esse capítulo aí vai cair na outra prova, né? A gente nem sabe quando que vai ser a primeira prova. A primeira prova é do capítulo 1 até o 4. Esse a gente já falou bastante. A gente já está falando a matéria da segunda prova já. E a gente não sabe quando vai acontecer essas provas, tá bom? Ah, a primeira já foi, né? Ah, é o sexto e o sétimo que não fizeram a primeira prova. Verdade. É porque mudou agora o calendário, né? Sexto e sétimo faz um dia e o oitavo e nono faz outro dia. Maneiro, Francisco, esse negócio aí do Minecraft. Sabia não, até porque eu nunca joguei Minecraft, né? Eu joguei. Eu tô agarrado agora no Final Fantasy VII. É, vamos dar mais um tempinho aí. O pessoal ir entrando, abrindo os livros. A gente começar o nosso show aqui, né não? Parararara. Bom, vamos lá, pessoal. No meu aqui já deu 9,5, né? Então vamos começar aí. Deixa eu projetar aqui a tela para vocês. Bom, pessoal, tá todo mundo enxergando aí a minha tela?
Tá tudo certinho? Beleza. Então vamos lá, meus queridos. Lembrando aqui, mais uma vez, Raquel, quando precisar, você me chama no áudio, tá bom? Quando alguém tiver com alguma dúvida, porque não fica aparecendo aqui para mim, tá bom? Beleza. Vamos voltar lá então. Pessoal, olha só. A nossa ideia hoje da aula é a gente trabalhar um pouco da revisão dos capítulos 5 e 6. Até coloquei lá o capítulo 7. Para se dar um tempinho, a gente já começa a falar do capítulo 7, mas a gente vai falar mais do capítulo 7 mesmo na semana que vem. 7 e 8 para acabar essa apostila. São bem facinhos os últimos capítulos, mas os capítulos 5 e 6 são os capítulos que têm mais detalhes assim importantes de não só de serem cobrados na prova, meus queridos, mas assim, detalhes que a gente vai carregar para a nossa vida, no sentido de ter uma boa noção sobre como funcionam alguns processos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como, por exemplo, a nossa energia elétrica. Saber entender de onde ela veio, como ela é processada, como ela funciona nos aparelhos eletrodomésticos que nós temos dentro das nossas casas, saber quanto que custa para fazer esses aparelhos funcionarem, né? Uma vez que essa energia ela não chega de graça nas nossas residências, é interessante a gente saber como que a gente vai estar fazendo para calcular qual é o gasto de um aparelho, né? Por que que um chuveiro ele gasta muito energia em casa e uma lâmpada não gasta tanto assim. Então, são coisas que o capítulo 5 e 6 vem trazendo para a gente e que são muito interessantes e que fazem parte do nosso dia a dia, né? Muitas vezes os alunos, eles falam, qual é o sentido de eu aprender isso, né? Algumas vezes, a gente realmente se pega numa dessas perguntas quando a gente é aluno, né? Por que que eu tenho que aprender lá em matemática a fórmula de Bhaskara? Por que que eu tenho que estudar história e aprender sobre a Revolução Francesa? Eu estou aqui no Brasil, não tem nada a ver com a minha vida. Por que que eu estou estudando ciência e eu tenho que saber como é que funciona um inseto por dentro? Então, às vezes, quando a gente é aluno, a gente fica com umas dúvidas assim do porquê que a gente está aprendendo determinadas coisas. E aí, pensando justamente nessas questões, é que essa nova proposta, né, curricular que veio para nós, não só aqui para o Darwin, tá? Eu estou falando essa proposta nacional da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela vai dizer quais são as diretrizes do ensino no Brasil. E essas diretrizes elas vêm justamente atender a uma demanda de curiosidades e de questões que são muito pertinentes para todo mundo, seja para um adulto, seja para um adolescente, até mesmo para uma criança que tem se perguntado assim sobre coisas que são muito comuns no nosso dia a dia, né? Então acaba que o livro ele traz essa abordagem e geram questionamentos muito legais. Por isso que os capítulos eles sempre começam com uma pergunta também. Esse formato que o Eleva adotou, ele sempre é uma pergunta e a gente tenta responder ele ao longo do capítulo, né? E se de cada capítulo desse, até o final do ano, a gente souber, né? Você não precisa saber o capítulo completo, mas você tiver as noções gerais sobre o que o capítulo tratou, você vai ter um aprendizado muito bom, tá? Então pode ficar tranquilo. Então esse capítulo, a gente já falou sobre ele, hoje a gente só vai pontuar mesmo algumas questões que são bem legais, que fala como essas diferentes formas de energia são transformadas em eletricidade. Então a gente conversou que as energias elas vêm de fontes diferentes. Se a gente puder colocar isso em duas categorias, a gente vai colocar nas fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis, correto? Então, ao ter esses dois tipos de fonte de energia, a gente vai estar trabalhando aí elementos de processamento dessa energia de uma forma diferente.
E isso vai gerar um gasto diferente, isso vai gerar uma situação muito diferente, tanto para a vida das pessoas que estão relacionadas diretamente com o processo de extração dessa energia, quanto para o planeta Terra, de forma geral. Porque se a gente trabalha com energias que vêm de recursos renováveis, a gente sabe que essa energia ela está sempre em alta, ela está sempre podendo ser utilizada. Mas se essa energia ela vem de uma fonte não renovável, por mais que às vezes a extração dela seja um pouco mais barata em alguns casos, ela vai gerar um problema que é a falta de onde tirar. Vai chegar um momento que a gente não vai ter onde mais buscar essa fonte de energia. E aí os preços vão acabar subindo, né? Vamos colocar como exemplo aí o petróleo, a gasolina, né? Nosso combustível, os preços cada vez mais altos, porque existe aí todo um mercado que trabalha com uma energia que está se esgotando a cada dia que passa e que também gera muita poluição no nosso planeta. Muito bem. Passando aqui essa primeira página, eu quero que vocês foquem para mim em alguns destes conceitos que são trabalhados aqui. Eu vou até abrir aqui, ó, um bloquinho de notas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Notepad. Isso, esse aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Para a gente fazer algumas anotações aqui, né? Então, sobre o capítulo 5, a gente precisa lembrar o que é energia. Tudo bem, meus queridos? Deixa eu ver se tem alguém aqui falando comigo. Tá. A gente precisa lembrar sobre o que é energia. Então, essa energia, a gente encontra logo de cara aqui, ó. É o que faz a matéria se movimentar ou mudar. Tem esse conceito na sua cabeça. No seu livro aí, passa um marca-texto, anota que é um IPC, entendeu? Energia é isso daí. A gente pode conceituar a energia de forma direta desse jeito. É o que faz a matéria se movimentar ou mudar. O que é matéria, gente? Matéria é aquilo que a gente viu lá no sexto ano, né? É aquilo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço. Então, os objetos são feitos de matéria. E essa matéria, ela gasta uma energia. E aqui, essa energia, a gente tem que lembrar que o mesmo conceito de matéria também pode ser aplicado em energia, que é um conceito dito por esse francês aqui, o Lavoisier, né, que acabou sendo decapitado aí durante a Revolução Francesa, e ele tem a seguinte frase, né, aquela bem conhecida: no mundo, né, a matéria não nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A mesma coisa vale para uma energia. Então, a energia, ela está bruta na natureza. Essa energia ela vai ser transformada para ficar disponível para nós, para a gente utilizar nas nossas mais diversas funções aí do nosso cotidiano, tanto no meio industrial quanto no meio residencial, tá bom? E aí a gente tem algumas formas aqui, ó, de produção de energia que a gente colocou dentro desse quadrinho. E a gente tem basicamente essa energia dividida em duas categorias aqui, que não é a categoria de ser renovável ou não, mas é a categoria de ser uma energia potencial ou uma energia cinética. Lembrando, gente, a energia cinética é toda energia que está relacionada ao movimento, né? Então, a energia cinética é a energia do movimento dos materiais. Tudo bem? Já a energia potencial é uma energia que ela está armazenada. Tudo bem, gente? Então, é bom a gente ter esses conceitos. Mas como assim, né? Uma energia em movimento, uma energia armazenada? A gente já falou sobre isso. Essa energia em movimento é uma energia que ela está sempre em transição. Ela não está parada, ela não está esperando ser utilizada, como é o caso da energia potencial. Então, a gente tem vários tipos aqui, ó, de energia cinética. Por exemplo, no caso da energia mecânica, né? Quando a gente tem um movimento aí de alguma engrenagem, em algum aparelho, em um carro, em algum instrumento maior. A própria energia elétrica, né? Que vai trabalhar ele com fluxo de elétrons por dentro dos fios,
que vão se movimentar gerando uma corrente elétrica. Essa energia é térmica, que é processada na forma de calor, esse calor que é dissipado de uma fonte mais quente para uma fonte mais fria. A energia luminosa, que é uma energia que vai fazer brilhar objetos, né, emitir luz dos objetos. Até mesmo a energia sonora, que vem através das ondas sonoras que são propagadas aí pelo ar. Tudo bem? Então, são formas de energia que estão em trânsito. Elas estão sempre em movimento. Diferente da energia potencial aqui. Essa energia potencial é uma energia que o corpo está armazenando, a matéria está armazenando, para dissipar em algum momento. Então, quando a gente fala lá da represa, a gente tem aquele tanto de água que está armazenado na represa, né? Naquele planalto de represa ali. Quando a água ela cai pelos tubos, ela gera uma energia de movimento. Mas essa energia de movimento, né, essa energia cinética de movimento, ela só acontece porque existia muita energia acumulada na água que estava no alto da represa. Então, essa energia que estava acumulada era chamada de energia potencial. Quando ela começa a cair, a gente vai chamar isso de energia potencial gravitacional. Está até aqui, ó, energia gravitacional. Relaciona-se à altura de um corpo em relação a um determinado nível de referência, né? Então, durante essa queda, aquele corpo d'água ganhou energia e vai fazer as turbinas girarem ali, as paletas da turbina girarem, né? A energia química, né? Que está presente nas ligações químicas. Então, nós comemos muitos alimentos. E os alimentos, eles têm ali uma série de nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas. Muitos desses nutrientes, eles só vão ser processados no meu corpo quando eles forem quebrados. Exceto pela água, pelos sais minerais e pelas vitaminas, os outros nutrientes, eles geralmente são quebrados. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, eles geralmente sofrem quebras nas suas ligações químicas. Na hora que eles geram essas quebras, eles liberam energia para que a célula possa consumir. Então, enquanto a molécula está lá inteira, ela está tranquila, ela não está gastando energia. A energia está armazenada. A partir do momento que ela se quebra, ela libera essa energia. Então, tem a energia química, a energia nuclear, né? Os elementos químicos estão ali, com muita energia no seu interior, na sua eletrosfera. A partir do momento que eu tenho uma fissão desse elemento químico, uma quebra, eu libero essa energia, como, por exemplo, no caso do urânio, na energia nuclear, né? Ele está lá quietinho. Ele sofre uma ruptura, ele libera uma quantidade de energia muito grande, que faz aquecer lá as caldeiras, por exemplo. Essa energia elástica dos elásticos, né? O elástico está ali paradinho. Você pegou e puxou o elástico, você gerou uma energia em cima dele, tá bom? Você soltou, essa energia foi dissipada. Então, aqui ele vai voltar a falar sobre mais ou menos como essas energias elas estão sendo processadas. E ele coloca três casos, da hidrelétrica, das termoelétricas e das termonucleares. A gente já falou disso também. Cada um deles a gente pode resumir, ó, com essa linha aqui, gente. Essa linha aqui, ó, tá top. Ela resume bem para a gente como que é o funcionamento dessa energia, né? Então, veja, no caso das hidrelétricas, como eu falei, a água estava armazenada lá em cima. Então, eu tinha uma energia potencial gravitacional. Ela se torna gravitacional à medida quando ela começa a cair. Então, ela está lá parada, ela tem a queda, ela ganha essa energia potencial gravitacional de forma muito grande, e quando ela bate nas paletas, ela gera essa energia cinética, essa energia de movimento. Essa energia faz as paletas girarem, cria-se uma energia que fica armazenada num gerador, e a gente tem essa energia elétrica que depois pode ser comercializada. Tudo bem? Então, o resumo da hidrelétrica é isso aqui, ó. Energia potencial gravitacional da água, energia cinética e energia elétrica. No caso das termoelétricas, a gente tem uma energia diferente. A gente tem aqui, ó, uma energia química. Essa energia química, ela vem da onde? Ela vem dos materiais que vão ser processados. Pode ser os combustíveis, né, como o petróleo, como o carvão mineral, ou até mesmo uma fonte mais renovável, como o bagaço de cana, tá? Ou a lenha, ou uma madeira de reflorestamento,
que são energias, vamos dizer assim, menos comprometedoras do planeta. Essa energia, esse material, ao ser queimado, libera muito calor, por isso energia térmica aqui. Esse calor libera aquele tanto de vapor que a gente já mostrou em aula, aquele tanto de vapor, aquele tanto de fumaça, faz as paletas girarem, faz a energia ser formada no gerador. Então, a energia química do material, do petróleo, da lenha, gera calor, faz as paletas girarem, faz a energia elétrica ser produzida. Então, ó, essa sequenciazinha curtinha é uma outra forma de energia para mim, agora no caso das termoelétricas. E das termonucleares é muito parecido. O que mudou é o seguinte, o que mudou foi só a minha fonte. Aqui eu usei petróleo, aqui eu usei carvão, aqui eu usei biomassa, e aqui eu vou usar urânio, basicamente urânio. Esse urânio vem da natureza também, ele também é limitado, e ele, uma vez que sofre ruptura, sofre quebra, ele gera essa energia na forma de calor, gera o vapor da mesma maneira, libera aquele tanto de calor que vai fazer as paletas da turbina girarem, as paletas girando, eu tenho energia cinética, e em seguida, energia elétrica. Gente, você com seu livro, sublinha essa parte. Coloca essa partezinha em destaque. Por quê? Porque ela resume bem os 3 tipos de energia que mais são cobrados nas provas aí, tá? Não estou falando só de Darwin, não. De forma geral. Tudo bem? Então, é bem tranquilinho, é bem facinho. Perceba que em todos os casos a gente tem o quê? A energia cinética sendo gerada. E essa energia cinética gera energia elétrica. Perceba que em todos os casos, nos 3, eu tenho uma energia potencial, como foi colocado aqui em cima para mim, ó, uma energia potencial, e essa energia potencial, ela vira energia cinética, e por último, ela vira energia elétrica. Olha só, gente, já está resumido, e eu resumi o resumo. É o resumo do resumo. Isso aqui, ó, é o IPC do IPC. A energia potencial. Que energia é essa? Pode ser de uma molécula química, pode ser ali da água que está parada, pode ser ali de um material como o petróleo que está estancado e que depois vai ser processado. Essa energia potencial, ou seja, ela está ali, só que ela não está sendo usada. Ela vai se transformar numa energia na forma de movimento e, por último, vai gerar energia elétrica. Isso daqui, ó, é o mel, tá? É o mel. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá tudo de boas. Tá tudo de boa aí, galera? Manda um oi aí para mim, um sim, só para eu saber. De buenas. Top. Topzera. Muito fácil. Agora vamos lá. A parte mais importante do capítulo ainda não é essa. Isso é importante demais, mas isso daqui, ó. Isso aqui. Teve gente que travou um pouco nessa parte aqui, tá bom? Essa parte do chuveiro. Essa parte do chuveiro. Então, além de abrir isso aqui, eu vou voltar lá no meu slide, que a gente falou sobre resistores. Então, olha só. Vamos pegar meu slide aqui. Parará. Beleza. Aí a gente foi falando sobre essa energia, né? Como que ela funciona esse consumo, né? Quanto mais a gente consome, mais gasto ele tem. A gente falou sobre potência, o que que era potência, né? Uma potência é um trabalho realizado em um determinado tempo. O que é dizer que um aparelho, que um carro, que um computador, que um videogame, que um liquidificador é mais potente do que o outro? Dizer que ele é mais potente significa dizer que ele trabalha mais rápido para fazer uma mesma tarefa. Então, se eu tenho um liquidificador que bate
as frutas e demora 30 segundos para bater todas elas, e um outro liquidificador bate essas mesmas frutas em 10 segundos, esse outro liquidificador é mais potente, porque ele trabalhou mais rápido com menos tempo. Só que, para ele ser mais potente, ele acaba consumindo mais energia. Se ele consome mais energia, obviamente, a gente vai ter um gasto muito maior também. Beleza. Aí a gente falou do caso desses 3 ícones aí, que são importantíssimos, tá? Isso tá mais para o capítulo 6. Mais para o capítulo 6. Mas a gente vai voltar a falar lá do chuveiro. A parte do chuveiro é importante. Então, lembrando, essa potência da energia, essa potência dada em watt, que é esse W, o joule já é essa energia que eu consumi, então já é a energia trabalhada, e o tempo gasto geralmente é dado em segundo. Preste atenção nesse quadrinho azul que eu botei, ó. Uma lâmpada do mesmo tipo, é importante lembrar que é do mesmo tipo, ilumina com maior intensidade, tem 100 watts de potência, enquanto uma que ilumina menos, com menos intensidade, tem 60 watts. Então, peguei 2 lâmpadas lá, que é a lâmpada de LED. Uma tem 100 watts e outra tem 60, a de 100 watts vai iluminar muito mais. No entanto, ela gasta um pouco mais de energia também. Elas são do mesmo tipo, porém, uma tem um gasto maior. Então, ela tem 100 watts de potência, é a potência dela. Então, ela vai gastar, em termos de joule, muito mais. E esse joule é o que vai ser convertido para a gente lá no final, no preço também, que a gente está pagando por estar mantendo essa lâmpada acesa. Tudo bem? Bom, essas formas vou deixar de lado. Falamos sobre esse funcionamento das lâmpadas aqui, sobre lâmpadas com diferentes tipos, diferentes processos, né? Diferentes formas de construção. Lembrando que a incandescente, ela dura 1000 horas, enquanto uma de LED mais de 25.000. A incandescente, para ela brilhar, ela brilha, só que ela gasta muita energia. Só 2% dela é convertido em energia luminosa. O resto é convertido em calor. É o que a gente chama de efeito Joule. Já uma lâmpada de LED, quase que 100% dela é convertida em energia luminosa. Então, ela tem um rendimento muito bom. Ela consome menos, tá? Ela consome menos. Porque se eu transformo essa luz em calor, eu acabo perdendo essa energia, eu acabo perdendo essa eficiência energética que eu gostaria. A função da lâmpada não é esquentar. A função da lâmpada é iluminar. Então, se eu pego o incandescente, aquelas amarelinhas, né? E ela esquenta mais do que ilumina, eu estou gastando energia de uma forma não consciente, de uma forma não inteligente, né? Hoje em dia a gente tem a opção de gastar menos energia. Muito bem. Aí a gente vai chegar na parte do chuveiro. Gente, a parte do chuveiro, como eu falei para vocês, tem ali um resistor. O que que é esse resistor, gente? Quando você abre o chuveiro, se você tiver um chuveiro velho na sua casa, dá uma olhada nisso. O que que é esse resistor? É um material, é um tipo de fio, né? Que tem uma composição diferente. Ele não é de cobre, ele é algum fio carbonatado. Então, ele dificulta que a corrente elétrica passe. Então, toda vez que a energia estiver vindo dos fios da nossa casa e ela passar por esse resistor do chuveiro, que é aquela molinha, esse resistor vai dificultar a passagem dessa corrente elétrica. Na hora que ela dificulta essa passagem, essa energia elétrica ela acaba sendo transformada em energia térmica. E aí libera esse calor. Por isso que a água fica quentinha. Esse efeito de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que a gente vai chamar de efeito Joule, fenômeno de transformação de energia elétrica em energia térmica, em calor. E aí eu coloquei aquela situação para vocês, gente. Se uma resistência ela é muito forte, ela vai impedir muito essa passagem da corrente elétrica. Então, eu botei aqui, ó, quanto maior a resistência elétrica, menor é a corrente elétrica que vai passando.
Logo, menos calor é liberado e a água aquece menos, tá? Então, vamos para esse exemplo que eu já falei na aula passada, vamos ver se alguém lembra, né? Eu tenho o meu chuveiro aí por dentro. O chuveiro, um chuveiro comum, simples, ele tem a posição desligado, morno e quente, ou posição desligado, verão, que é a água morna, e o inverno, que é a água muito quente. Eu tenho esses três polos aqui da minha resistência. Perceba que aqui, ó, a resistência é pequenininha. Aqui a resistência é bem grande. E eu perguntei para vocês, em qual direção que aquela manivelinha, aquele interruptor do chuveiro, tem que ficar para a água esquentar demais? Na esquerda, onde a resistência é menor, ou na direita, onde a resistência é maior? Se eu quiser uma água muito quente, muito quente, né? Se eu quiser uma água muito quente, água do inverno, eu vou deixar a travinha virado para cá. Por quê? Porque olha só o tamanho da minha resistência, pequenininha. Se eu tenho pouca resistência, eu tenho muito calor. Se eu virar a chavinha para o lado de cá, onde a resistência ela é muito comprida, o que significa em termos práticos? Que a corrente elétrica ela está demorando muito para passar aqui. Se ela demora muito, o efeito Joule é menor. Eu libero muito calor. Eu libero pouco calor. Se a resistência é muito grande, olha só o calor que eu libero. Muito pouquinho. Tudo bem, meus caros? Deixa eu ver lá se vocês dão um sim para mim. Eu pensei que para que lado eu viro para a esquerda para esfriar água. Entendeu aí, Raquel? Quando você coloca o chuveiro no quente, no inverno, na verdade, o que você fez foi colocar menos resistência para a corrente. Se você tem pouca resistência, muito calor. Se você bota lá o chuveiro no verão, que a água está morna, a resistência agora está gigante, então eu tenho pouco calor. Muita resistência, pouco calor. Pouca resistência, muito calor. Beleza? Bom, aqui falamos disso. Aí a gente vem na parte de consumo, né? Que é a energia consumida. Ela tem relação com a potência do aparelho e o tempo que ele ficou ligado. Então, se você deixou o chuveiro ligado 5 minutos, o gasto é 1. Se você deixou ligado por 10 minutos, ainda que ele tenha a mesma potência, você vai gastar um pouco mais, você vai gastar o dobro, né? Falamos desse desafio, falamos que isso também acontece no nosso alimento. E aí, agora a gente vai mais para a parte... A gente falou bastante sobre isso aqui também, né? Da tabelinha Procel, que a gente precisa aprender a analisar isso, né? Então, quando a gente for comprar algum aparelho, algum eletrodoméstico, é muito importante a gente olhar essa classificação, tá? Essa classificação aqui, ó, A, significa que ele tem uma eficiência boa. O que que é, se eu perguntar na prova, gente, o que que é ser eficiente de acordo com a tabela Procel? Procel, tá bom? O que é Procel? É o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Tá? É um órgão estabelecido para que nós possamos saber de forma consciente o que comprar, sabendo que eu vou comprar aquilo que é o melhor em termos de eficiência energética. O que é ser eficiente em termos de energia? É muito simples. Ser eficiente, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu pegar meu negocinho, né? Então, eficiência energética é você ter um bom funcionamento com baixo consumo. Baixo consumo eu posso resumir que é igual a gastar menos. Tudo bem, meus queridos? Eficiência é um bom funcionamento com baixo É consumo. o nome? Aqui, Maria. Oi. Quem está falando comigo aí?
Maria Luísa. O que, Maria? Fala comigo. Pode mandar isso aqui no chat, o quê? Isso que eu estou escrevendo? Você está falando? Ah, eu mando. Eu mando. Mando já. Tá aí. Belezinha? Top. Lembrando que aqui tem coisa do capítulo 5 e 6, tá? Então, vamos voltar lá. Beleza? Então, quando eu vir essa tabelinha aqui, eu vou lembrar que quanto mais próximo de A, significa que eu estou comprando um bom aparelho que funciona bem e que ele tem o menor consumo. Para vocês terem ideia, tinha um projeto de lei que estabelecia que agora, eu não sei como é que vai funcionar agora por causa dessa pandemia, né? Como é que está a produção desses equipamentos em escala nacional, mas há um projeto que diz que depois do meio deste ano, de 2020, nenhum aparelho que tenha um rendimento classe D, classe E, iria poder entrar no mercado. Então, ia poder ficar só no mercado aparelhos que têm rendimento A, B ou no máximo C. Muito provável que isso passe, a gente já tem tecnologia para produzir aparelhos que sejam com uma boa eficiência, né? Então, a gente precisa ter essa consciência aí também, tá bom? Falamos um pouco da tabela nutricional, mas isso aqui não é o foco muito do nosso capítulo, tá? Isso aqui é um foco mais de nono ano. A gente só precisa lembrar que, em termos de nutrição, essa energia é dada em quilocalorias, por isso que a gente vê essas quilocalorias nos rótulos dos nossos alimentos, tá? É a quantidade de energia que está disponível no alimento. E essa parte aqui da conta de energia. Lembrando, para a gente saber como é que a gente faz esse cálculo da conta de energia, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o quanto de energia que foi consumida no mês. Lembrando que essa energia está em quilowatt-hora, tá? Então, o meu aparelho ele gasta em watts. Ele gasta em watts. Como é que eu vou converter isso para quilowatt? Eu vou dividir isso por 1000, tá? Então, 1 kilowatt é igual a 1000 watts. Então, se eu tenho um aparelho lá que gasta 2000 watts para funcionar, isso significa que ele gasta 2 kilowatts, tudo bem? Então, para cada 1000 watts, é a mesma coisa que 1 kilowatt. É a mesma coisa que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Esse K, né? O K representa 1000. Tudo bem? Vezes o preço. Esse preço, quem que determina? É eu? É você? Não. Quem determina é a empresa. No caso nosso aqui, quem determina é a Celsius, a EDP. Ela vai falar o preço unitário do quilowatt-hora nesse caso aqui, 0,47 centavos. Então, eu multiplico esse preço pelo quanto de quilowatt que eu gastei na minha casa. Vou achar a minha energia. Tudo bem? Deixei até a formulazinha anotada aqui, ó. Gastou muito, né? R$ 525 de energia é bem caro. Bom, então botei aí, ó. Lembrando, né? Para converter o watt para quilowatt, você divide 1000. Então, se o aparelho gasta 5.000 watts, é a mesma coisa que 5 quilowatts. A gente vai sempre trabalhar com quilowatt, que é o que as empresas utilizam. E vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu não consegui falar desse exemplo na última aula, então vamos falar dele. Do computador. É um exemplo que eu peguei da apostila do ano passado. Veja o exemplo onde calculamos o valor gasto do computador ligado. Olha só. Vamos calcular o gasto de energia mensal de um computador com potência média de 150 watts. E ele fica ligado 8 horas por dia, tá? 8 horas por dia dentro de um mês, tudo bem? Então, ele gasta 150 watts e fica ligado 8 horas. Em geral, a potência nos manuais de instruções dos aparelhos é dada em watt, como eu falei. Todos os aparelhos eletrônicos na sua casa estão dados em watt. Porém, para calcular a energia elétrica, a potência deve ser expressa em quilowatt. Por quê?
que é o valor que é cobrado. A gente cobra em cima do quilowatt. Para isso, a gente vai dividir esse valor por 1.000, tá? E o tempo vai ser expresso em horas. Então, veja, se o computador, a potência dele é 150 watts, esse 150, se eu dividir por 1.000, né? Que é o que eu preciso fazer para converter, é a mesma coisa que 0,150 kW. Tá? É uma continha de matemática simples aí que vocês já aprenderam a fazer há algum tempo. Beleza. Só que eu não fiquei ligado uma hora só. Eu fiquei ligado 8 horas. Só que eu não fiquei ligado um dia só. Eu fiquei um mês. Lembra que a conta de energia ela é mensal. Então, 8 horas vezes 30 dias. 8 horas vezes 30 dias é 240 horas. Professor, e se eu estiver em fevereiro? Professor, e se eu estiver no mês que tem 31? Gente, o problema vai falar para você. Se o problema não falar, sempre, 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 a gente vai considerar um mês de 30 dias. É a padronização. É uma forma da gente arredondar, tá bom? É melhor fazer conta com 30 dias do que fazer com 28 do que com 31. Então, se eu falar lá na prova, quero saber de um micro-ondas que tem 500 watts de potência, ele fica ligado 1 hora por dia, tá? Durante um mês. Então, você vai fazer lá, bom, 500 watts é a mesma coisa que 0,5 kW. Ele fica ligado por 1 hora. Só que ele fica ligado o mês inteiro. Então, 1 vezes 30. 30. 30 vezes o 0,5 que eu coloquei, que é o valor do quilowatt do micro-ondas, tá bom? Eu vou ter esse cálculo. Voltando para o exemplo do computador, ó, 8 horas vezes 30, 240 horas. Tá aí, ó. Pô, é o tanto que esse computador ficou ligado no mês. Esse é o computador do Francisco, que é nerdzão. Fica lá jogando Free Fire, fica lá jogando sei lá o que, Minecraft, né? Fica ligado o dia todo. Beleza. Ainda mais agora na quarentena, né? Sai do computador, vai para o videogame. Sai do videogame, vai para o celular, né? Pois é. Ficou ligado lá um tempão. O que que eu vou fazer? Olha a formulazinha aqui, ó. Energia igual a potência do aparelho vezes o tempo que ele ficou ligado. Assim, o gasto mensal da energia do computador é energia igual a potência vezes o tempo. 0,150, que é o quilowatt dele, vezes o tanto de hora que ele ficou ligado no mês inteiro, ó, 240, ó. Deu 36 kWh. Se a pergunta da prova for quanto de energia foi consumida? Essa é a resposta. 36 kWh. É a energia que eu gastei no mês inteiro com esse computador. Agora, quanto que eu vou pagar? Quanto que vai ser o valor financeiro dessa energia que o computador consumiu? Aí, o problema vai te dar esse valor para você calcular. Da mesma forma que ele me deu aqui, ó, esse valor aqui unitário, o problema vai dar para mim. Esse valor, ó. Aqui no caso, ele falou assim, ó, o custo de 1 kWh informado na conta de luz dessa empresa é de 60 centavos por quilowatt. 60 centavos. Se você pegar a conta de luz aí da sua casa, você vai ver quanto que vai estar. Quanto que vai estar. Né? Então, se você pegar aí, ó, deixa eu ver se eu pego uma continha de energia aqui, tá? Que tá fácil aqui para mim. Tem uma continha de energia aqui, ó. Conta de energia. Ó, vou botar aqui, hein, na minha tela, hein. Parará. Olha aí, gente. Ó, tá aqui a conta de energia. Conta de energia do Yuri. Paguei. Essa conta aqui é de janeiro. Vai estar lá os meus dados, os dados dos seus pais,
a descrição do consumo que eu fiz no mês. E aqui, ó, mais ou menos no meio da conta de energia, você vai ver assim, ó, a quantidade de energia que eu gastei no mês, tá aqui. Você não vai ver que está muito pequeno, mas está aqui. E do lado dela está o valor do quilowatt-hora. Então, no caso aqui, eu gastei 76 kWh e a tarifa era 56 centavos por quilowatt-hora. Multiplicando esses 76 kWh vezes 56 centavos da minha conta de energia, gerou um valor ali para mim de R$ 58. Yuri, é esse valor que você vai pagar na sua luz? Não. Tem mais coisa? Tem. Só que essas coisas eu não vou pedir na prova, porque também nem faz parte da gente saber disso. Por quê? Tem aqui, ó, juros, às vezes por atraso. Tem aqui o valor da fatura, um arredondamento. Tem aqui, ó, contribuição da iluminação pública. Essa contribuição da iluminação pública, ela varia também de acordo com o bairro onde você está, tá bom? Então, outra coisa, né? Se você mora numa região onde as pessoas estão fazendo aquelas ligações diretas, o famoso gato, esse gato altera a conta da sua energia. Então, se as pessoas, você está lá pagando direitinho, só que se os vizinhos fizeram um gato, meu amigo, a cota de energia da iluminação pública vai subir, consequentemente, a sua conta de energia vai vir mais cara. Então, a gente acaba pagando pelo erro dos outros, né? Então, esse é um problema. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Beleza? Então, falamos aí do computador. Os 36 kWh aqui, ó, o computador gastou no mês inteiro, vezes os 60 centavos, gerou R$ 21,60. Só o meu computador gastou isso aí, ó, R$ 21,60. Isso daí, gente, é um valor muito alto, muito alto. Pra vocês terem ideia, mais ou menos, uma média, né? Se na sua casa tem umas 4 pessoas e todo mundo toma banho de 15 minutos todos os dias, pelo menos um banho por dia durante um mês, em média, só de chuveiro, né? Esse chuveiro vai ser ligado durante 1 hora por dia, né? Já que cada pessoa gasta 15 minutos, então você tem 1 hora de chuveiro ligado por dia. E chuveiro puxa muita energia, por quê? Porque ele libera muito calor, né? Então ele gera um efeito Joule, que gera um consumo muito grande. De forma geral, aparelhos que convertem energia gastam muito. Ferro de passar roupa, micro-ondas, chuveiro elétrico, né? Eles têm um efeito Joule. Muito bem. Então, se essas 4 pessoas aí tomando banho todo dia durante um mês, cara, só de energia, só de chuveiro, você vai gastar no mínimo R$ 50 só de chuveiro nesse mês. É muita grana, né? R$ 50. Então, você junta isso com o micro-ondas, você junta isso com o computador, você junta isso com a televisão, você junta isso com os outros aparelhos, a conta vai vir bem alta. Tá? Aí eu botei o exercíciozinho da página 11, a gente já tinha falado na aula passada, e eu tenho aqui também a questão dos aparelhos em stand-by. Ficar em stand-by gasta dinheiro? Gasta, gente. É como se fosse aí, ó, uma torneirinha aberta, tá? Uma goteira. Então, ela pode equivaler a 12% aí do gasto da sua conta de luz. Então, se a sua conta de luz é R$ 100, R$ 12 essa conta de luz é simplesmente para manter o aparelho pré-ligado. Tá? É manter ele pré-ligado. Por que que a gente faz isso? Porque a gente tem pressa, né? A gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Imagina se toda vez que eu fosse ligar a televisão, eu tivesse que ligar ela na tomada, para aí depois ela acender essa luz vermelha, para aí depois eu apertar o controle remoto. Quando eu deixo ela em stand-by, eu deixo ela num estado de baixa energia, mas ela está pronta para ser ligada. O mesmo acontece com o nosso notebook, né? Você está no seu notebook assistindo a aula, fazendo suas coisas, assistindo sua série.
Aí você sai de perto do computador, o que você faz? Você só abaixa a tela. Você abaixou a tela, ele entra naquele estado de baixa energia. Ele está gastando energia. Só que o processador agora está girando numa velocidade menor. Ele está consumindo menos, né? Então, mas ele está gastando. Se você desligasse o computador toda vez que você saísse da frente dele, a sua conta de energia diminuiria. Mas ninguém faz isso, geralmente, né? A gente deixa só o computador abaixado. Então, é um preço que a gente paga por uma comodidade, tá? Então, a gente também tem que lembrar disso. Ar-condicionado, a gente usa muito ar-condicionado. Ar-condicionado transforma essa energia. Então, acaba que sai mais caro também. Tudo bem? Bom, finalizamos, então, a revisão do capítulo 5 e 6. E vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí para falar comigo. Garena. Chega, pelo amor de Deus, Gabi, o quê? Já enjoou de aula? Já acabou, Flor. Tá doido? Foi rapidinho aqui, ó. O Yuri, ela tá falando do Francisco e do Samuel. Ah, boto fé. Ah, vocês estão falando de Minecraft aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Aqui não é O chat sobre Francisco, isso. né? Tá? Quem gosta, quem não gosta, isso aí é de cada um. Galera, tá de boas? Revisamos aí os capítulos 5 e 6. Na aula de quarta-feira a gente tem aula, tá? Na aula de quarta-feira, vocês vão, até lá, vocês vão ter feito os exercícios que vocês puderem desses capítulos, principalmente do 5 e do 6, tá? Pode fazer até mais do que eu pedi. Faz exercício, faz mapa conceitual, anote. Yuri, eu travei esse exercício aqui, porque a gente vai estar fazendo junto alguns exercícios. A melhor maneira da gente saber se a gente aprendeu o conteúdo é fazer o exercício dessa matéria, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo alguns exercícios juntos aí, para a gente tirar as dúvidas que ficaram sobre esse capítulo de energia. E aí, na outra semana, provavelmente a gente já acaba a apostila 1, tá? Como é que tá os outros professores aí, gente? O pessoal tá mais ou menos com a gente? Alguns já acabaram, já tem gente na apostila 2. Estamos muito atrasado. Fala comigo. Já deu aqui mais de uma hora. Já. Galera, então deu nosso tempo, né? Vamos encerrando aqui. Fechou. Vamos encerrando para a gente. Vocês têm as outras aulas, eu também estou indo para outra aula. E grande beijo, grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Tamo junto.